Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos abordar o tema consultas. Para nos auxiliar, vamos receber o nosso amigo, colaborador, Jefferson Quadros. Seja bem-vindo, Jefferson. É sempre um privilégio estar aqui contigo, conversando sobre mais um tema da doutrina espírita. Olá, Rose. Olá aos nossos amigos e amigas que nos assistem. É uma alegria podermos estar juntos aqui nesses momentos e que tenhamos muito proveito nesses minutos em que estaremos discutindo um pouquinho sobre a doutrina espírita. Com certeza. E os textos de Emmanuel são sempre muito ricos para a gente fazer isso, né? E é que nós vamos ver hoje. E nesse texto base da nossa conversa, então, consultas do capítulo 43 do Caminho, da obra Caminho, Verdade e Vida, o Espírito Emmanuel assevera que os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. Você pode explicar essa afirmação, Jefferson? Claro, Rose. E é importante que a gente reflita sobre esse trechinho desse capítulo, porque nem sempre a gente se dá conta da importância do Evangelho de Jesus às nossas vidas. Então, nós temos nele, e eu costumo dizer isso com muita frequência, que nós temos no Evangelho um livro que nós deveríamos entendê-lo como um guia de uso diário. Seria importante que estivéssemos consultando, sempre que temos dúvida, a cada instante, os conceitos e os ensinamentos que Jesus nos traz no Evangelho. E é preciso que nós reflitamos sobre eles, para que a gente possa vislumbrar como nós podemos trazer os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia. Da mesma forma como Jesus trabalhou há 2000 anos atrás, a sua instauração da Boa Nova nos corações dos nossos amigos e quiçá de nós mesmos, encarnados no passado, trazendo esses novos ensinamentos, esses novos conceitos, ele se utilizava das parábolas para facilitar o entendimento, trazendo situações corriqueiras do dia a dia, para que as pessoas pudessem entender que dá para viver de maneira diferente daquela maneira que a grande maioria das pessoas está habituada, mas que está correlacionada com a prática do bem, com o amor, com o perdão, enfim, com as leis divinas, às quais nós precisamos nos sujeitar, às quais nós devemos estar alinhados, para que possamos viver com a nossa consciência tranquila. E Jesus se fez presente junto conosco, trazendo inúmeros exemplos, grandes e eternos conselhos, para que nós possamos aprender com ele a viver de maneira diferente. Mas nós só viveremos de maneira diferente quando nós conseguirmos trazer o Evangelho para o nosso coração e para as nossas vidas. E é importante que nós procuremos, nesse esforço íntimo de evangelizarmos-nos, de procurar entender, né, o que eu posso fazer para que eu me lembre de Jesus a todo instante. Não só lembrar da imagem, mas lembrar de Jesus como criatura, como nós, que viveu, que se relacionou e que ensinou muitas coisas. E trazendo ele, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, como diz Kardec, nós podemos aprender com ele e ampliar a nossa visão de vida para que a gente possa viver realmente de maneira diferente. Aprendendo a ver as pessoas com outros olhos, não com aquele olhar crítico de quem parece que é um concorrente, né, como se fôssemos inimigos, como se estivéssemos lutando pela sobrevivência, um tendo que se sobrepor ao outro, mas nos vendo como irmãos, praticando a fraternidade, a solidariedade, a caridade, aprendendo a amar de maneira verdadeira, não aquele amor vulgar que a sociedade põe em prática hoje, mas sim um amor puro, um amor sincero, para que assim aprendamos a sublimar os nossos sentimentos, para que nos transformemos intimamente, dando passos largos para que venhamos nos aproximar cada vez mais do Cristo. E assim, Rose e amigos, temos certeza que nós estaríamos dando bom proveito a tudo aquilo que o Evangelho tem a nos trazer, tudo aquilo que o Evangelho tem a nos ensinar e que há de nos ajudar a ter uma vida muito melhor, fruto do nosso esforço. E depende de cada um, né, Jefferson?
E com base, Jefferson, do que tu nos trouxe agora, nós poderíamos, em caso de dúvida, perguntar intimamente o que faria Jesus nessa situação, buscando uma inspiração? Essa é uma pergunta que deveria ser feita todo dia, todo instante. Porque sempre é natural que nós estejamos em dúvida em relação a muitas coisas. Normalmente nós nos deparamos com desafios e a gente não sabe o que fazer. Principalmente no tocante às pessoas que fazem parte da nossa vida. O que eu posso falar para fulano? O que eu posso fazer para ciclano? Como é que eu posso ajudar? O que eu devo fazer? Né? Qual a forma de me expressar? Como agir? Como pensar? As dúvidas são enormes. Mas nem sempre a gente leva em conta o que Jesus nos ensina. Agimos instintivamente, na grande maioria das vezes, e quando agimos instintivamente, a tendência é que venhamos agir de maneira incorreta, porque não usamos a inteligência que nos caracteriza. É preciso que nós jamais esqueçamos, nós somos os seres inteligentes da criação, como está descrito lá em O Livro dos Espíritos. Nós somos criaturas imortais. Temos a eternidade pela frente e hoje nós somos o fruto dos nossos esforços do passado. Mas temos muito ainda a melhorar. Temos inteligência e precisamos utilizá-la. E na hora grave, na hora difícil, quando a gente precisa da nossa inteligência para agir com seriedade, com correção, a gente acaba esquecendo e age instintivamente. Mas aí a gente tem Jesus, que precisa estar presente no nosso dia a dia, e nós nos lembrando dele, quando a gente se questionar como é que agiria Jesus nesse momento. Será que ele seria ríspido? Será que ele seria amoroso? Que palavras ele usaria? E quando nos preocupamos com isso, a nossa mente, o nosso coração se tornam receptivos a todas as energias salutares que os benfeitores espirituais emanam para cada um de nós a todos os instantes da vida. E receptivos a essa energia divina, a essas energias benfazejas, a todo esse carinho, tenhamos certeza que nós vamos agir de maneira correta, de maneira inteligente, de maneira assertiva, a fim de que consigamos tocar os corações e façamos aquilo que deve ser feito e que com certeza não nos gerará nenhum arrependimento, porque estaremos agindo tal qual Jesus agiria. E é esse o caminho que a gente deve procurar seguir, para que assim a gente possa viver em paz com as pessoas que convivem conosco, né, Rose? Com certeza. E aí que nós aprendemos, então, né, como os espíritos da codificação espírita, que Jesus deve ser o nosso modelo e guia, não é mesmo, Jefferson? Realmente, Rose. Jesus tem que ser o nosso modelo e guia. E quando a gente fala em modelo e guia, nem sempre nos damos conta. Quando a gente fala em guia, guia é aquele que a gente segue. Então devemos seguir Jesus através dos seus exemplos. E quando nós falamos em modelo, é aquele que nós devemos copiar, aquele que nós devemos aprender a fazer igual. Então nós aprenderemos a repetir as atitudes de Jesus, nos esforçando por repetir o que Jesus fazia, por ensinar aquilo que Jesus ensinava, por praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Assim nós conseguiremos trazer esse modelo e guia para a nossa vida e aprenderemos automaticamente a viver de maneira diferente. Sublimaremos os nossos sentimentos, teremos mais paciência, mais compreensão, mais tolerância, mais respeito. Estaremos abertos a entender as pessoas, porque nem sempre a gente se preocupa com isso, né? Movidos pelo interesse pessoal, movidos pela pressa, pela correria do dia a dia, a gente está mais preocupado nas nossas necessidades do que entender a necessidade alheia. E aí, quando nós trabalhamos os nossos sentimentos e quando estamos abertos a entender as pessoas, nós vamos vivendo, convivendo de maneira diferente, aproveitando esses momentos sublimes e muito importantes da convivência, que é o objetivo da nossa encarnação. Não por acaso nós reencarnamos no meio de pessoas. Nós precisamos uns dos outros para aprender a ser diferentes, para aprender a ser melhores. Mas para isso, nós precisamos agir de maneira diferente da qual nós vínhamos agindo no passado. E é com Jesus que nós vamos encontrar esse caminho e que vamos aproveitar bem essas oportunidades que a vida nos oferece. Jesus sempre, nosso modelo e guia a todo instante, minha amiga.
E com certeza o caminho será abençoado. Eu quero te agradecer, Jefferson, a tua contribuição, desejar a todos uma ótima semana, um fraterno abraço. E o nosso tempo está se chegando ao fim. Papo gostoso sempre termina rápido. Um fraterno abraço, meu amigo.